Boa tarde, meus queridos. Tudo bem? Espero que estejam todos bem, felizes, né? Na medida do possível, obviamente. E vamos lá. Nossa atividade dessa semana, a gente vai montar uma composição de natureza morta. Como explicado lá no texto, a natureza morta são quadros, pinturas, desenhos e fotografias onde nós temos elementos inanimados, ou seja, elementos que não têm vida. No caso aqui, a xícara, essa garrafa de azeite, né? Mas essa garrafa térmica. E elementos que eram naturais, mas que agora não estão mais no seu ambiente natural. No caso das frutas que nós temos aqui, né? Todas elas um dia já estiveram na natureza, mas agora estão sobre essa mesa dentro dessa composição. Então, o que eu quero que vocês façam? Primeiro, que vocês organizem algumas frutas e alguns objetos, de preferência objetos de cozinha. Tá? Montem uma composição visual atrativa aos olhos, de forma que vocês tenham elementos no primeiro plano, tá? Segundo, terceiro e quarto, já usando aquela técnica da perspectiva que nós vimos lá no início do ano, objetos em 4 planos. Depois de montada a composição, observe se essa composição ela está próxima de uma luz natural. No meu caso aqui eu tenho uma janela do meu lado esquerdo, né, ao fundo dá para ver um pedacinho dela. Vocês observem que essa luz adentra, né, marcando bem as áreas de luz e as áreas de sombra dos objetos. Olhem, luz e sombra. Tá? Aqui no caso ficou até bem marcadinho. E aí o que eu vou querer que vocês façam? Que vocês desenhem essa composição o mais fiel possível, observando a disposição dos objetos, o que está antes, o que está no meio, o que está depois. Vocês só vão desenhar a parte dos objetos que vocês conseguem enxergar, né? O que está por trás a gente não desenha porque nós não estamos enxergando, assim mesmo a perspectiva. E depois de desenhado, nós vamos usar o esfumato, que é aquele pozinho de lápis, para sombrear, para criar essas áreas de sombra e de luz. Tá? Eu vou dar uma pausa agora no vídeo e vou fazer o meu desenho. Depois eu volto aqui explicando como que a gente vai fazer esse sombreamento. Bom, queridos, eu fiz aqui um esboço, até rapidinho, para a gente poder perder muito tempo do que é essa composição. Né? Fiz um desenho aqui básico. Vocês farão isso também. Agora, é só observar, né, onde estão os pontos de luz e os pontos de sombra. E com a técnica do esfumado, a gente vai vir esfumaçando o desenho. Eu vou mudar o ângulo da câmera agora, para vocês verem esfumaçando esse desenho aqui. Bom, para esfumaçar, para a gente criar o efeito de luz e sombra, eu já mostrei no outro desenho como é que a gente faz. Esse aqui é um esboço bem rapidinho, para o vídeo não ficar muito longo. Então, o que a gente vai fazer a princípio? Nós vamos pegar o lápis, pode ser uma faquinha, pode ser a tesoura, e vamos raspar a pontinha desse lápis sobre o desenho inteiro, tá? Não vamos agora nos preocupar onde que tem luz e onde tem sombra. A princípio, a gente vai espalhar essa sombra bem fraquinha, esse cinza bem fraquinho, né, sobre o desenho inteiro. Tá? O que é legal a gente fazer, na medida que a gente vai espalhando, a gente vai observando no desenho original, na imagem que está na nossa frente, né, como é que ela se comporta, quais objetos são mais claros. Os objetos que forem mais claros, obviamente o cinza, né, essa tonalidade aqui do lápis vai ficar mais clarinho. Vocês podem usar o lápis 6B, podem usar o lápis comum de vocês, que é o HB ou 2B. Podem usar, quem tiver em casa, um pedacinho de carvão. Também existem os carvões de bastão escolar, mas nesse momento é meio complicado a gente conseguir isso. Tá? Então eu vou sombrear tudo primeiro, bem fraquinho, daquela sujadinha legal, ok? Depois, o que a gente vai fazer? A gente vai observar no nosso desenho original onde estão a luz e onde está a sombra. No geral, a sombra ela fica ao contrário da luz. Né? Se entra a luz por um lugar, logo esses corpos fazem sombra no outro. E tem as sombras projetadas também, mas a gente não vai ficar muito preso a isso agora não. Então, observando o meu desenho, eu posso perceber, por exemplo, que essa lateral aqui direita da garrafa ela é mais escura. Então, eu espalho mais pó nessa lateral direita e venho escurecendo só a lateral direita dela, ok? Isso também vai acontecer com a tampa, porque a posição que eu estou observando, né, é legal que eu faça essa divisão. Então, eu vou ter a tampa e essa lateral da garrafa mais escura. Se o desenho começar a apagar, tá, vocês podem vir reforçar essas linhas aqui, porque não era
o objetivo da arte barroca, dos artistas barrocos, esconder a linha do desenho, como a gente vai ver em outros movimentos futuros. Ok? Então, ó, escureço mais. Ok? Ah, tá mais escuro ainda, professor, esse objeto. Então, posso vir com mais pozinho aqui por cima, escurecendo até eu achar necessário. O importante, primeiro, é que nada fique totalmente branco. Ele tem que ter algumas tonalidades de cinza, tá? E se a linha for apagando, vocês podem acender essa linha sem problema, ok? Observa a cor dos objetos, veja se ela fica melhor com cinza mais claro ou um cinza mais escuro. Isso é legal observar nas frutas também, porque a gente vai ter frutas que vão ter tons, né, mais claros e tons um pouco mais escuros. Então é legal que se observe essas particularidades do desenho, tá? Aqui está manchadinho, depois a gente pode vir com a borracha ajustando, sem problema. Ok? Então, olha, observando aqui, tá bom? A gente pode, ó. Perfeito? Depois de tudo sombreado, a gente vai ver onde estão os excessos de sombra e onde tem luz. Se por acaso eu observar que existem, né? Ah, professor, ficou muito escuro o meu desenho aqui, eu quero mais luz porque a luz está vindo nessa diagonal, uma suposição. Eu vou pegar uma borracha branca mais maciazinha que você tiver, aquela mais baratinha, eu vou com movimentos arredondados, leves, tá? Abrir o que a gente chama de ponto de luz. Ok? Esses pontos de luz vão servir para eu criar melhor esse espaço entre luz e sombra. Beleza? Então a atividade dessa semana é isso, caprichem. Tá? Caprichem mais do que eu caprichei aqui, porque se eu ficar aqui desenhando e sombreando, o vídeo vai ficar muito longo. Boa sorte aí. À medida que vocês forem acabando, tá? Se quiserem, posta lá no grupo. Vai ser bem bacana a gente ver o resultado do desenho de vocês. Ok? Um grande abraço aí para todo mundo e boa sorte aí no trabalho.